Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre liquidação da sentença. Afinal, o que significa esse termo jurídico extremamente importante em um processo judicial para a gente receber aquilo que a gente ganhou em um processo judicial? Vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, tentando resumir aqui de uma forma bem simples para você, quando a gente fala em liquidação da sentença, é a gente trazer um valor para uma decisão judicial. É a gente poder quantificar aquilo que a gente vai executar. Quer ver? Imagine a seguinte situação. Você entrou com um processo, entrando com um pedido de indenização por danos morais. E aí, após a decisão do juiz, vamos supor que ele fala: olha, você tem direito sim a danos morais, então eu condeno o réu a te indenizar em danos morais. Mas se ele não fala o valor dessa indenização, essa sentença ela não é líquida, ela não tem o valor que você tem que saber ali para você dar início à fase de execução, para você cobrar aquilo que você ganhou no processo. Então, nesse caso, a gente tem a fase de liquidação do processo. Quando o juiz ele determina, através de uma decisão judicial, por exemplo, condena a parte ré a indenizar a parte autora em danos morais pelos fatos narrados na petição inicial, e de acordo com tudo aquilo que eu vi ao longo do processo. A gente chama essa liquidação de liquidação por arbitramento, ou seja, o juiz ele arbitrou qual o valor do dano moral. Você pode ter pedido 10 mil reais e o juiz ele pode ter dado os 10 mil que você quis, ou então pode ter dado até mesmo um pouco menos. Então, quando o juiz ele determina um valor de indenização por danos morais, a gente tem que essa decisão ela é líquida, né? Você tem uma sentença líquida por arbitramento. Então teve ali a liquidação da sentença através da própria decisão do juiz. Nas hipóteses em que o juiz naquele momento ele não decide, essa liquidação ela tem que ser requerida pela parte interessada. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você tenha entrado com um processo onde você fez ali diversos pedidos. E aí o juiz ele disse que você tem direito a uma indenização por dano material. Vamos supor que você emprestou o dinheiro para uma pessoa e ela não te pagou. E aí você quer os juros e correção monetária. Vamos imaginar que o juiz ele simplesmente disse na sentença: sim, nesse caso, nessa decisão judicial, você tem direito a ser reembolsado daquilo que a pessoa que você emprestou. Então você tem que receber aquele valor, vamos supor que seja R$1.000, devidamente corrigido e com juros ali de 1% ao mês. O juiz geralmente ele vai trazer a decisão dele dessa forma. E o que a parte autora vai ter de fazer? Ela vai ter de liquidar essa sentença. O ato de liquidação da sentença, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é tido ali após a decisão judicial e antes do início da fase de execução. Então ele fica ali no meio termo, após a sentença e antes do início da fase de execução. Geralmente a gente já pede para dar início à fase de execução, que é quando a gente vai executar de fato aquela decisão judicial. Geralmente a gente já traz ali a liquidação junto com o pedido de início dessa fase de execução. Vamos supor que você tenha sido ali deferido uma indenização por esses danos materiais. Então você vai liquidar a sentença, que vai ser feita ali através de mero cálculo aritmético. Então você simplesmente vai colocar ali a taxa de juros, o índice de correção monetária. Tem muitas calculadoras nos próprios sites dos tribunais de justiça que você consegue fazer essa atualização. Então você vai liquidar a sentença para poder trazer ali essa atualização, tá, gente? Então muito importante a gente ter isso em mente, tá? E a gente chama esse tipo de liquidação da sentença de uma liquidação por cálculo. Então nós falamos da liquidação por arbitramento e também da liquidação por cálculo. Ah, Felipe, mas tem um outro tipo alguma outra forma de se liquidar uma sentença? Sim,
é a liquidação por artigos, né? Esse tipo de liquidação ela vai depender muitas vezes de um fato novo. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você está buscando uma reparação material, mas para você definir ali quanto que você efetivamente vai receber dessa reparação material, você tem que provar que a parte realmente agiu ali com certa negligência. Vamos supor que você tem uma pessoa que trabalha, vamos supor que você tem um contador e ele tem uma procuração para fazer uma gestão ali de um negócio seu, até mesmo uma finança pessoal. E aí você entra com o processo, você viu que o contador fez um monte de cálculo errado e ele te deu prejuízo. Você entra com o processo pedindo reparação pelo prejuízo. Pode ser que o juiz ele dê a sentença no sentido de condenar ele à reparação. Mas qual fica o valor dessa reparação? Você tem que provar efetivamente tudo aquilo que foi cometido de erro para você poder trazer esse valor. Então, vai depender de fatos novos. Muitas vezes, o dano ele pode ser contínuo. Então, a pessoa está te dando prejuízo aqui nesse mês, nesse outro mês, lá na frente, e às vezes até mesmo depois da sentença. E aí a gente tem um fato novo. Então, nesse tipo de situação, você vai ter que fazer uma liquidação posterior, que a gente chama aí da liquidação por artigos. Então, você geralmente tem esse tipo de liquidação quando depende da comprovação de um fato novo. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é uma ação de cobrança de aluguel. Você alugou lá o seu imóvel e a parte não está mais pagando. E ela fica no imóvel, ela não sai do imóvel, então o juiz dá a sentença. E aí, naquela sentença, o juiz determina que a pessoa saia do imóvel, mas também te pague os valores que ela não pagou. Então, muitas vezes você vai ter ali um atraso no momento dela da saída do imóvel, e aí você tem que provar esse fato novo para lá na frente você liquidar a sentença de acordo com o tempo que ela permaneceu residindo no imóvel e não pagando. Então, você tem ali um fato novo que vai acontecendo muitas vezes mesmo após o juiz ter trazido ali a sentença de mérito. Então a gente tem basicamente essas três formas de liquidação, que é um momento que o autor geralmente gosta bastante no processo, que é você simplesmente trazer ali um valor para você dar início à fase de execução. Então a liquidação ela pode ser muitas vezes simples, né? Basta você fazer ali um cálculo simples, ou ela pode ser um pouco mais complexa. Muitas vezes ela pode ter que vir ali junto até mesmo de um arbitramento judicial, que às vezes pode ter um perito ali trazendo um cálculo quando a gente fala de números e cálculos mais complexos. Quando a gente fala de cálculo simples, muitas vezes é só a parte autora, lá a parte que tem aquele valor a receber, simplesmente faz o cálculo, joga lá na tabela, na calculadora, e ele consegue encontrar aquele valor para liquidar essa decisão. Então, se uma sentença ela não é líquida, ou seja, ela não tem ali o valor certo para você cobrar da outra parte na fase de execução, você antes precisa efetivamente liquidar essa sentença. Você precisa trazer aqueles números ali de forma palpável e realista, e a parte, ela obviamente, a parte contrária, ela tem todo o direito de impugnar caso ela veja ali que essa liquidação não foi feita da forma correta. Muitas vezes o método de cálculo não foi adotado de forma correta, a conta ali ficou equivocada, teve algum erro. Então é muito importante também a parte que perdeu o processo e tem que pagar uma decisão que vai ali ser liquidada, que ela preste atenção nesse processo, nesse procedimento de liquidação dessa decisão, porque uma liquidação errada pode fazer ele pagar mais e também para o autor ali, às vezes, até mesmo receber menos do que ele tem para receber. Pessoal, se ficou alguma dúvida, diga aqui na seção dos comentários, vai ser uma satisfação poder te ajudar com qualquer dúvida que você tenha. E aproveita, se inscreve no canal, acompanha as nossas atualizações. Meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!